Então vamos para a programação do joystick do 4x4. Temos aqui, vamos começar primeiro mostrando uma imagem para o usuário. Vamos mostrar para ele posicionar o joystick no centro e apertar o botão para que a gente possa calibrar o sensor. Então vocês podem ver aqui que eu primeiro botei um monitor com o limpar, para que a gente consiga limpar o que já está existente na tela. E uma outra já sem o limpar, porque a gente quer mostrar isso ao mesmo tempo. Então seria o aqui, posicione no... Vocês percebem que a altura dele está aqui 42 e a altura desse aqui 32. Isso é porque no NXT é mais ou menos 10 pixels de diferença entre uma linha e outra, pelo tamanho do caractere. Então agora vamos colocar agora um outro monitor. Esse monitor não vai limpar também. Vamos selecionar texto. Vamos colocar, percebe que esse aqui estava em 32, né? Então se a gente colocar esse aqui em 22, ele ficaria logo abaixo. A gente também pode selecionar a linha. A gente tem aqui a linha 6, por exemplo. A gente coloca aqui, como o último foi centro e... Então aqui, ó, posicione no centro e pressione. Agora que a gente já transmitiu a mensagem para o nosso usuário, a gente vai ter que esperar que ele faça essa ação. Então, sensor de toque, porta 1, esperar que ele pressione. A partir do momento que ele pressionar, a gente tem que mudar essa mensagem. Então a gente vem aqui e coloca o monitor, também de texto, dessa vez com limpar, para que a nossa mensagem anterior desapareça. E vamos colocar dirija. Pronto, e vamos deixar ela centralizada. A partir desse momento, nós temos que resetar o sensor de rotação para que ele tenha o seu valor inicial aonde a gente começou. E a partir daí é que a gente vai realmente começar o loop do nosso programa. Então colocaremos um loop infinito aqui, que é onde vai ficar o nosso programa. Agora nós temos duas possibilidades. Ou o botão estará pressionado, ou o botão não estará pressionado. Caso o botão esteja pressionado, a gente vai fazer a lógica para que ele entenda o ângulo e dirija naquele ângulo específico. Caso ele não esteja pressionado, a gente só vai falar para que o motor pare. Então nós vamos aqui em fluxo, colocar uma condição. Essa condição ela vai ser do botão, se ele está pressionado ou não. E se ele não estiver pressionado, nós vamos aqui em mover, vamos colocar esse bloco aqui e vamos dizer para o motor parar. Somente isso. Caso ele esteja pressionado, nós vamos vir. A primeira coisa que nós temos que fazer seria ler a rotação do nosso motor do joystick. Então nós vamos pegar ele, colocar a função em ler, não em reiniciar, mas na porta A. E vocês percebem que a gente tem duas variáveis aqui, a variável de direção e a variável de graus. A direção diz se a gente está indo para frente ou para trás, e em graus vai de 0 a 180. Se ele estiver indo para frente, vai ser de 0 a 180 na direção frente e vice-versa. Então agora o que nós faremos nós vamos definir uma variável. Vamos pegar aqui uma variável, colocá-la aqui. Vocês percebem que eu já tenho uma variável ângulo criada aqui, mas para mostrar para vocês como isso funciona, nós vamos vir aqui em editar, definir variáveis. Vocês percebem que a variável ângulo ela existe aqui, vamos apagar ela para que a gente crie outra. Vamos criar uma variável, vamos chamar ela de ângulo. Essa variável ela vai ser numérica. Podemos fechar. Então aqui nós vamos definir que a variável que a gente está se referindo é a variável ângulo e nós vamos definir o valor dessa variável. Então nós vamos escrever. Aqui vocês percebem que a gente poderia colocar um valor, mas como a gente vai utilizar a leitura do sensor de rotação para isso, a gente só liga esses dois pontos. Pronto. E agora na variável ângulo teremos o valor em graus do sensor de rotações. A próxima coisa que faremos é ver o alcance dessa variável. Por quê? Porque se essa variável estiver entre 100 e 160, a gente quer que o valor dela seja 100. Por que isso? Porque a nossa direção ela pode ser definida
aqui no mover como um valor de 0 a 100. Então a gente quer definir para que, caso ele esteja maior do que esse 100, ele ainda esteja dentro do alcance em que o nosso módulo de mover entenda. Então a gente primeiro passa o valor aqui para definir, para saber se ele está dentro do alcance, e nós teremos uma saída lógica, se ele está ou não dentro desse alcance. Caso ele esteja dentro desse alcance, a gente vai querer, vamos colocar uma condição. Caso ele esteja dentro desse alcance, vamos tirar da vista plana, já que a gente só está interessado em uma dessas possibilidades. E aqui nós vamos colocar a condição de valor, que a gente vai tirar esse valor daqui, colocar ele aqui e a gente vai ver se ele é verdadeiro ou falso para realizar uma ação. Então nós vamos conectar os dois aqui. E caso ele esteja dentro desse intervalo, nós queremos que essa variável seja somente 100. Então nós vamos pegar aqui a variável, colocá-la aqui dentro. Vamos colocar em escrever a variável ângulo. E dessa vez nós vamos definir manualmente que esse valor seria 100. Vamos descer um pouco aqui para ficar mais fácil de visualizar. Agora, nós precisamos utilizar a variável direção, correto? Então, o que faremos? Vamos pegar uma condição, colocar essa condição bem aqui. E nessa condição, nós temos que seria uma condição de valor. E essa condição de valor, o valor que a gente vai colocar aqui é a direção. Por quê? Porque nós queremos que, se essa direção for para frente, o ângulo permaneça o mesmo. Caso, vamos colocar em vista plana, porque a gente só está interessado no caso falso. Caso essa direção não seja para frente, a gente quer que a variável ângulo seja o negativo dela. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em variável, colocar ela aqui dentro para que a gente possa ler o valor dela. Depois nós vamos fazer uma operação matemática com essa variável. E o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar para subtração 0 menos o valor da variável. Opa, vocês percebem aqui que eu não defini a variável como ângulo, então ele colocou aqui como um erro. Vamos definir ela para ângulo e você percebe que ele volta aqui a coloração que deveria estar. Por quê? Porque 0 menos qualquer variável é aquela variável negativa. Então nós vamos agora definir essa variável, aqui o resultado, como, temos que colocar como escrever e temos que colocar a variável ângulo. O resultado seria o valor dessa variável. Agora nós vamos ler de novo a variável ângulo aqui após essa condição. Por quê? Porque agora nós vamos avaliar se ela está dentro do intervalo de 100 até menos 100. Porque se ela estiver dentro desse intervalo, nós vamos usar ela para dirigir o carro. Se ela não estiver dentro desse intervalo, quer dizer que ele está muito mais para trás. Ou seja, entre 60 e 180. Se ele estiver nesse muito mais para trás, nós queremos que o carrinho ande de costas, que ele vá para trás. Então aqui vamos ler essa variável, vamos definir um alcance. De novo, temos que mudar essa variável para ser relativa ao ângulo. Vamos ver esse alcance nós colocaremos de menos 100 até 100. Vamos colocar esse valor como valor de teste. E agora nós vamos colocar uma condição. Essa condição ela será de valor, será lógica, e vamos colocar esse valor aqui. Então, caso ele esteja dentro desse alcance em cima, caso não esteja, embaixo. Caso ele não esteja, que é o caso mais simples, nós vamos simplesmente colocar o módulo mover aqui dentro. Opa, ele não está querendo posicionar no lugar certo. Um segundo, deixa eu apagar isso e refazer para que ele consiga formatar direito. Pronto, temos agora ela formatada. E a gente vai colocar aqui para que o motor vá para trás.
com toda a força e ilimitado. Mas caso ele esteja dentro desse intervalo, nós queremos utilizar essa variável para dirigir o carro. Então nós vamos aqui em variável de novo, pegamos essa variável ângulo, nós estamos lendo ela, e vamos de novo aqui no mover, temos aqui, às vezes o software ele não coopera tanto para colocar os módulos dentro. Então vamos mover a variável ângulo um pouquinho mais para trás para termos espaço e a gente conseguir colocar ela aqui. Pronto. Agora que nós colocamos ela aqui, vocês percebem que se eu clicar bem aqui, isso vai se estender e tem várias opções aqui dentro. Uma delas é pilotagem. É esse valor que eu falei que vai de menos 100 até 100. Então a gente vai somente ler esse ângulo, pegar aqui, nós vamos colocar a força em 100, ilimitado, e essa pilotagem aqui vai ser definida por esse valor. Agora no momento que a gente fechar aqui, para ficar mais bonito de ver, vocês percebem que só aparece a que está sendo utilizada. E esse foi o nosso código que vai ser utilizado para controlar o carrinho com o joystick. Com o programa completo, nós vamos conectar o cabo USB para passar o programa para ele. Vamos no computador. Pronto, o bip indica que o programa já foi passado. E vamos agora realizar um teste desse programa. Arquivos de software, joystick drive. A gente colocar para ele funcionar, vocês percebem que ele dá aquela mensagem para a gente deixar o joystick no meio e apertar o sensor. Deixamos o joystick no meio e apertamos o sensor. E agora, quando a gente apertar, ele vai para um lado. Opa, eu segurei ele ao contrário aqui. Se a gente for para esse lado, ele vai girar para esse lado. Se a gente for para esse lado, ele vai girar para esse lado. Se a gente estiver mais atrás, aqui, completamente atrás, ele vai girar. Se a gente estiver para frente, ele vai simplesmente para frente.